Boa noite, Opa, boa noite. boa noite. Primeiro, é um Tudo bom? prazer te receber aqui, tudo bem? Enquanto as pessoas entram, gostaria de saber como é que você está, se tá tudo bem? Você se apresenta um pouco, depois eu apresento também, porque tantos seguidores seus quanto os meus estão aqui, vão entrar ainda, né? Mas primeiro dizer que é um prazer te receber aqui no meu Instagram. Eu que agradeço, né? Obrigado pelo convite. Fico feliz de poder conversar sobre esse assunto. É um assunto pelo qual sou bastante apaixonado, falo dele todo dia. E estou aqui para somar, né? Conhecer um pouco mais de você também. E a gente está discutindo sobre juventude. Eu acho que nunca é o suficiente, né? Tá falando de juventude. É, e gostaria que você se apresentasse um pouco, contar um pouco o que que você já fez, o que que você faz atualmente, o que que você pretende fazer. Beleza. Então, meu nome é Ítalo Alves. Eu tenho 28 anos, sou daqui de Fortaleza, no Ceará. Eu trabalho com gestão pública, sou técnico em gestão na Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará. Sou liderança aqui do movimento Acredito, filiado ao PSB, né, Partido Socialista Brasileiro. Eu sou formado em Relações Internacionais e Políticas Públicas e venho há 12 anos trabalhando em causas relacionadas à política, seja em direitos humanos, seja em educação, seja em combate à pobreza, e mais recentemente trabalhei na gestão pública, como eu falei, e também levantando a bandeira da participação jovem, né, na política. Acho que durante esses anos todos em que eu participei de causas, mas não necessariamente na política, eu vi que falta muito a nossa visão sobre as coisas, sobre os problemas, né? Nós temos problemas específicos da nossa população que não estão sendo discutidos hoje nas casas políticas. Aqui no estado do Ceará, nós temos mais de 1 milhão de jovens com idades entre 15 e 29 anos e nós temos um deputado estadual apenas, quando nós poderíamos ter muito mais. Nossa representatividade na população é de mais de 20%. Então a gente precisa começar a questionar isso, né? Mas sempre também trazer perfis para a política que sejam de jovens que consigam de fato influenciar, que tenham realmente propostas e soluções para os problemas ao nosso redor. Então eu tenho feito esse trabalho aqui no Ceará, né, mobilizando pessoas através do movimento Acredito e agora através do meu partido PSB. Eu fui candidato a deputado federal em 2018. Fiz uma votação muito boa comparado com o tipo de estrutura que eu recebi. Eu era relativamente uma pessoa desconhecida na política cearense porque eu tinha morado fora por 6 anos, né? Então eu tinha um ano que eu tinha voltado aqui para o Brasil de vez, né, para entrar na política, mas foi uma votação que me deixou muito orgulhoso e que mostra que nós podemos sim ocupar os espaços se a gente se organizar bem, se a gente trouxer boas propostas e tiver uma atuação ética e íntegra. Então, basicamente isso. É bacana demais essa história. Eu te acompanho há pouco tempo, há quase um ano, e venho acompanhando um pouco da sua caminhada, da sua trajetória. Também quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, a todos que estão entrando aqui. Muito obrigado por estar participando. É, e continue entrando aí, convido os amigos para poder participar. Bom, eu também vou me apresentar rapidinho, que tem muito seguidor seu aqui. Meu nome é José Augusto, tenho 19 anos. Hoje eu sou acadêmico em Direito, iniciando o sexto período. Formei em Renova BR Cidades em 2019. Sou aqui de Uberlândia, em Minas Gerais. E hoje estou como pré-candidato a vereador. Estou no PDT, fiquei 1 ano e meio, por aí, quase 2 anos no PSB. Tive que sair por Legal. questões aqui no meu município e hoje eu estou no PDT. Que o PDT hoje vem com uma proposta de renovação aqui no meu município bacana, que a atual gestão já está bem ultrapassada. Tem um projeto social também aqui na minha cidade, numa escola estadual, uma biblioteca colaborativa, e também faço parte do movimento Acredito. Hoje eu estou como membro, infelizmente não consegui passar na fase estadual das lideranças cívicas, mas a gente continua encaminhada, né? É Claro. isso. E para começar, Ito, gostaria que você falasse um pouco, na sua opinião, sobre o que você acha, qual a importância, o papel do jovem hoje na transformação da sua realidade.
É fundamental, né? Assim, o jovem ele sempre esteve envolvido em todas as transformações sociais e econômicas do nosso país. Quando nós olhamos para a nossa história, a gente vê o jovem participando de tudo o que aconteceu, né? De todas as revoluções, de todas as lutas políticas. Então hoje não seria diferente, né? Acho que a própria força do tempo ela nos leva a chamar a juventude para participar. Nós estamos num país com quase 32 anos de democracia, e durante esse tempo a gente viu que muita coisa avançou, mas muita coisa não mudou. Né? O tipo de liderança política ainda continua acima da média, sendo de homens brancos, ricos, filhos de empresários, filhos de famílias já na política, ou então filhos de caciques partidários. Você vê hoje algum tipo de renovação caminhando e surgindo, né? As pessoas agora de minorias sociais, cidadãos comuns que vêm da classe trabalhadora ocupando os espaços políticos, mas ainda engatinhando nesse processo. Então, nós acabamos que passando por um período que lá em 2013, onde tudo isso foi questionado, né? A juventude foi à rua, indignada com a crise de representatividade que a gente vive, porque é uma crise que ela não trata somente da gente não se ver nas instituições, né? Não ter pessoas como nós, com as nossas pautas, representando os nossos anseios, mas uma crise também de integridade. A gente vê pessoas ocupando espaços políticos que estão envolvidas em escândalos de corrupção, que estão envolvidas em crimes, né? A gente tem dados que mostram que pessoas que hoje são eleitas e estão envolvidas em crimes de homicídio, crimes de peculato, sabe? De formação de quadrilha. E isso frustra a nossa população, isso afasta a gente da política. E sem falar numa crise também de capacitação. O próprio governo Bolsonaro é um exemplo gritante de quando você coloca pessoas que não têm os critérios e o currículo para estar em posições, e isso impacta nas vidas das pessoas na ponta. Então a gente precisa passar a buscar por pessoas que consigam entregar de fato aquilo que elas se propõem a entregar com o poder nas mãos, pessoas que pareçam conosco, né? Ou seja, não estou falando só do jovem, mas pessoas que representem a demografia brasileira. Nós temos mais de 50% da população brasileira de mulheres e de pessoas negras. E cadê essas pessoas dentro da política? Nós temos aí um país com 10% da população sendo LGBT e a gente só tem 2 representantes LGBT no Congresso Nacional, de 513 pessoas. Era para ser no mínimo 50. Então, isso nos chama realmente a questionar essas regras, essas normas impostas pela população e também de questionar, né, a regra local, porque muitas vezes os partidos localmente eles nos utilizam como massa de manobra para eleger pessoas em troca de cargos, né, em troca de espaços onde nós não temos voz e nem influência na política institucional. Então, nós temos nossos próprios interesses, nós temos uma inteligência específica, nós temos nossas formas de nos comunicarmos, e nós precisamos trazer isso para a política. Não estou dizendo que não deve haver espaço para pessoas de outros grupos demográficos, outras faixas etárias. Sim, com certeza essas pessoas precisam participar, mas nós, jovens, precisamos ocupar os espaços políticos, porque são espaços que precisam representar a população. Se nós não temos jovens na política, essa juventude não está representada. E sinto muito, em 2020, a gente elegeu uma pessoa que não representa esse grupo, não necessariamente significa que essa pessoa lá vai estar representando a gente. Então, são questionamentos que nos trazem a realmente participar, né? Buscar quem são aqueles e aquelas de nós que melhor têm capacidade de estar lá à nossa frente, representando de fato quem nós somos. Bacana demais. Tem uma pergunta aqui que até achei muito interessante para você. Ó. Como fazer o jovem perceber que ele pode mudar a história da eleição? Eu acho que isso é algo que vem muito com a questão da construção da representatividade, sabe? Eu fui candidato em 2018 e muitas pessoas achavam altamente estranho ter um jovem, na época eu tinha o quê? 26 anos,
um jovem se candidatando. As pessoas, tinha gente nas ruas que falava, nossa, é a primeira vez, idosos, falando, é a primeira vez que eu conheço um candidato político. Nunca ninguém veio até mim. Por quê? Porque nós, jovens, que somos impactados pela ausência da política, né, a gente quer fazer diferente. Então a gente já traz conosco práticas diferentes, que são práticas que deveriam ser normais. Você ir até as pessoas, você conhecer e convencer aquelas pessoas de depositarem a confiança dela através do voto para a gente. Então, para mim, isso me deixava muito surpreso. Eu, caramba, esse senhor aqui que está nessa praça pública nunca conheceu um candidato político? Será que nunca um candidato na vida dessa pessoa chegou aqui para falar das suas propostas, para falar de quem ele é? E isso me deixou muito surpreso, né? Na medida em que a gente vai atuando, mais pessoas vão se vendo na política também. Depois que eu fui candidato, eu levantava bandeiras da empregabilidade, eu levantava bandeiras da diversidade, do jovem na política, muitos outros jovens começaram também a chegar e falar, Ítalo, na próxima eu quero. Por causa da sua campanha, porque eu vi você lá, sabe? Aquele tipo de política ali é a política que eu quero fazer. Eu não quero fazer a como os outros faziam, mas a que você faz eu quero. Então eu quero te ajudar a chegar lá e depois eu quero também me candidatar. Então isso é muito legal porque às vezes a gente até quer participar, mas por a gente não ter uma referência, por a gente não ter sabe, um ponto comum onde a gente se enxergue, a gente acaba não vislumbrando esse futuro para nós mesmos. Então, hoje, nós temos alguns jovens que estão na política, né, no Congresso Nacional, nós temos jovens senadores, nós temos jovens deputados estaduais, vereadores, e isso está fazendo com que essa galerinha lá da base também se veja na política. E eu vejo isso como muito positivo, porque quando eu estava no ensino médio, eu odiava política, eu queria tudo, menos política. Mas cada vez quanto mais eu trabalho, mais eu vejo a importância da política em realmente mudar as vidas das pessoas. E eu vejo que é ela que vai fazer essa transformação social que você disse. Claro que o jovem ele pode fazer essa transformação em todos os espaços. Você não necessariamente precisa ocupar um cargo político. Você pode trabalhar num mandato, você pode trabalhar no governo, você pode trabalhar no setor privado, você pode trabalhar numa ONG. Aonde você estiver, trazendo a sua consciência de transformação social, você vai conseguir fazer alguma mudança. Agora, nós precisamos avançar na política institucional também. Foi um espaço que sempre foi nos negado. Eu acredito que já até passou da hora, né? Aqui em Uberlândia mesmo teve um escândalo nacional envolvendo vários parlamentares, vereadores, e todos eles foram caçados hoje. Até o último foi caçado ontem. Então, hoje a população aqui de Uberlândia está bem desacreditada com a política. Está sem esperança, não acredita mais na classe política. E eu acho hoje que o jovem hoje tem muito espaço e um papel muito importante nessa mudança. Eu, quando vou conversar com as pessoas nem acreditam que eu gosto de política. Um jovem está à frente de alguns debates, né? Eu venho trazendo essa série de lives sobre a importância da juventude na política, porque eu vejo essa carência de mostrar o exemplo de mais jovens. Eu conheço bastante jovens, exemplos do Brasil inteiro. Você trouxe o Tony Sec aqui também, vários outros jovens que estão engajados na mudança da realidade, né? Então, eu acredito que falta essa coisa hoje na nossa vida, que é trazer, ressaltar os exemplos, né? Eu vejo muitos jovens, assim, a gente que está mais em convivência com a política, vê muito jovem. E também a gente conhece muito jovem que está meio que escondido aquele potencial que ele tem, de trazer ele para a política. Então, eu acredito que é um papel muito que a gente deve trabalhar hoje. Tem outra pergunta aqui do Iago, ó, como mobilizar jovens em um momento em que existe uma aversão tão grande à política partidária? Gente, quero agradecer a todos que estão mandando pergunta. Pode ficar à vontade. Olha, eu acho que a gente precisa desmistificar essa carga negativa que existe com a política partidária. Né? Nós sabemos, o Brasil, 90% da população não está nos partidos. E a gente criou uma imagem muito negativa dos partidos, né? Quase como se fossem organizações criminosas. Mas não é para ser assim. Né? Há exemplos muito ruins de gestão desses partidos e de pessoas eleitas através da política partidária que nos dão vergonha, com certeza. Assim como nós também temos exemplos de pessoas sensacionais que estão aí lutando pelos nossos direitos e que estão dando sangue
para poder avançar com as nossas pautas. Nós precisamos também mostrar os bons exemplos, né? Infelizmente, às vezes a mídia ela só mostra o negativo. Eu acho isso muito errado, sabe? A gente às vezes chega em casa cansado do trabalho, liga a televisão e tá ali o Jornal Nacional só falando de coisa ruim. Onde estão as boas iniciativas? Por que não falar das coisas legais que estão acontecendo na política, na mídia tradicional, para que a Dona Maria e o seu João, lá do interior, vejam, poxa, tem coisa boa acontecendo também, eu vou confiar, sabe? E não só ficar se frustrando, isso tem um problema tão grande na saúde mental das pessoas e nessa desconfiança, né? Então eu acho que hoje nós temos o privilégio de ter um país onde nós temos uma política plural, né? Existem partidos para todo tipo de crença que você tiver hoje, toda ideologia, existe um espaço. Agora nós precisamos mostrar também que o jovem nos partidos ele não vai somente ser massa de manobra, como eu falei. Os partidos precisam dar espaço de fala, espaço de crescimento para os jovens. Então, aqui no PSB, pelo menos, é algo que nós questionamos muito cedo. E nós tivemos a sorte que nós temos um deputado federal aqui no Ceará, que é um deputado jovem, ele tem 39 anos, foi a primeira candidatura dele, e desde o começo nós falamos, olha, nós queremos construir uma boa candidatura da juventude, nos dê espaço, sabe, nos dê capacidade de mostrar o nosso trabalho, nos inclua nos espaços de discussão, nos inclua nos espaços onde o seu mandato vai estar, para que as pessoas também vejam a juventude do partido, para que as pessoas também vejam a nossa capacidade de discutir política pública, de apresentar bons projetos. E ele assim fez, e agora nós conseguimos crescer de uma forma que a nossa pré-candidatura, né, que eu estou pré-candidato aqui, é uma das mais estruturadas do partido, porque nós tivemos espaço. Mas eu tenho consciência de que essa não é a realidade de muitos outros lugares e muitos partidos. A gente precisa questionar, e a forma como a gente muda isso é mostrando exemplos que estão dando certo em outros partidos, sabe? Eu acredito que se a gente consegue o êxito aqui na nossa pré-candidatura em Fortaleza e a gente ocupa uma Câmara Municipal, todos os outros partidos vão entender, poxa, tem voto na juventude também. Essa galera está se articulando, vamos ajudar, vamos valorizar esses jovens que estão querendo se candidatar, vamos permitir, porque é bom para todo mundo que a voz do jovem esteja ocupada lá dentro da Câmara dos Vereadores, da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional. Então, a gente precisa mostrar para esses jovens que, eles conseguem e eles vão ter oportunidade de engajamento dentro dos partidos, e dois, a gente tem que mostrar que os partidos têm programa. E aí, obviamente, que não são todos os partidos que têm isso, mas eu sei que o PDT tem, a Rede tem, o PSB tem vários partidos que têm programa, que estão mostrando caminhos onde a gente vai conseguir chegar no Brasil, que vai solucionar os problemas atuais, sabe? Então, para mim, o caminho é pelos partidos, também o caminho é pelas ONGs, por todo mundo que quer participar da discussão sobre política e que quer construir um Brasil melhor, seja os movimentos pela renovação, sejam movimentos específicos identitários, não importa. Eu acho que a gente precisa estar discutindo sobre um Brasil melhor, não importa onde seja. E os partidos precisam dar espaço para que nós, jovens, consigamos levar essa visão política para frente também. Beijo, Iago. Iago é um grande amigo. E o Iago, eu queria te dizer, está em Uberlândia, né? Ele me falou que você é da JS, grande amigo meu, do meu bairro aqui, pessoa que, enfim, muito querida, um dos meus melhores amigos mesmo. Um abraço aí para ele, que sabe no futuro a gente vai estar construindo aqui em Fortaleza junto. Excelente. Iago é uma boa pessoa e está dando exemplo aqui em Uberlândia com o projeto social, ajudando várias famílias aqui. E veio se mostrar uma força muito boa aqui em Uberlândia. Que eu estava te falando, hoje em dia, quando um jovem se interessa pela política, é muito difícil no começo, bem no início da sua caminhada, ser ouvido, né? Eu mesmo, no começo da minha caminhada na política, desde pequeno sempre gostei de política, sempre tive envolvimento. Mas a gente sabe que durante esse sonho vai crescendo, vai se alimentando, para você conseguir fazer com que a sua voz seja ouvida é muito difícil, né? E eu também gostaria que você falasse um pouco mais sobre a importância do jovem, da juventude na política e também nas discussões, as discussões das fake news, da própria educação, que é um tema muito importante que a gente precisa trabalhar, e também sobre os desafios que o jovem tem para enfrentar hoje, o caminho a ser percorrido, que a gente sabe também que não é nada fácil, né?
Sim. E eu acho que eu queria focar muito na importância do engajamento do jovem progressista. Porque, veja bem, a minha geração é a geração Y, né? Eu cresci em uma geração que viu o Brasil ter um governo progressista, né? Apesar dos seus problemas, a gente viu um país onde se discutia redução da desigualdade, se discutia empoderamento da mulher, se discutia redução da pobreza, se discutia relações diplomáticas saudáveis com outros países, discutia direitos humanos sem vergonha, sem nenhum tipo de julgo de valor. E a gente conseguiu ver um país onde todas as pessoas estavam felizes, do rico bilionário até a população mais pobre que conseguia um emprego ou Bolsa Família para poder, sabe, botar comida na sua mesa e ter ali um mês de felicidade através de uma coisa tão básica que é o alimento. A geração que está vindo depois da gente, não. Essa é uma geração que cresceu vendo o MBL como o novo Dragon Ball, né? Eles tratam a política como um joguinho, onde eles são eles contra os petistas, que são os inimigos, e também todo o resto não presta, né? Ninguém mais presta, só eles prestam. Cresceu achando que Bolsonaro realmente é um herói, um cara sem capacidade técnica, que nunca fez nada pela política que preste, ocupando o maior espaço de liderança da política nacional através de fake news, um cara que desmoraliza os direitos humanos, que faz uma política que não é técnica, não é baseada em evidências, que não liga para o meio ambiente, que não liga para pobre, que está pouco se lixando para desempregado, que não quer saber de direitos de trabalhadores. Enfim, um cara que traz valores que nós pensávamos que nós já tínhamos entendido como cruciais, né, assim, que nós tínhamos que evitar esses valores retrógrados, ele traz de volta para a mesa. E essa juventude que está no ensino médio vendo isso, está achando isso a coisa mais linda do mundo. E aí você vê candidatos jovens, né, que a gente tem muitos hoje, inclusive aqui no Ceará, o mais votado foi um deputado estadual bolsonarista. A gente tem agora um cara que é ex-MBL, que vai se candidatar a vereador, que segue também uma política bolsonarista. Você vê esses jovens se transformando na referência da política do jovem local. E não, isso a gente não pode deixar isso acontecer. Eles não têm projeto para a juventude, são pessoas que fazem política com base em fake news, são pessoas que não têm projeto para ninguém, na verdade, que a única coisa que sabe fazer é atacar os Ferreira Gomes, é atacar o Lula, atacar o PT, atacar os partidos de esquerda, e não apresentam solução para absolutamente nada. E se a gente não ocupa os espaços e entra nesse debate político, esses jovens vão desmoralizar a nossa participação do que poderia realmente ser um jovem na política. Então isso é algo que eu tenho me colocado como oposição gigantesca a essa desmoralização do jovem na política que esses caras estão fazendo. Então aqui, tipo assim, eu detesto fazer política atacando as pessoas, mas no ano passado eu entendi que eu precisava ser um pouco mais incisivo e assertivo contra certas pessoas aqui da política do Estado, para poder mostrar que não é aquele tipo de pessoa que representa a política do jovem. Só que aí nós temos o grande problema, que é essa galera lá, ela tem muito recurso, muito capital financeiro para se sustentar, né? O MBL é muito bem financiado, essa rede bolsonarista financiada por empresários ultraconservadores é muito bem financiada, então eles conseguem bancar suas fake news, eles têm uma infraestrutura gigante para poder fazer sua articulação política, enquanto que do lado progressista nós vemos ainda, né, o jovem sendo tratado como massa de manobra, não tem acesso a financiamento nos partidos, não tem credibilidade para poder atuar nas redes sociais. Eu mesmo fui filiado a um partido que não entendia como que a gente fazia campanha política ou que a gente atuava nas redes sociais, e por conta disso não financiou minha campanha, porque para eles não era voto garantido. Então está havendo uma transformação cultural nesse sentido, acho que hoje esse partido entende, mas eu não estou mais lá. E também para poder a gente mostrar que o jovem do campo progressista, ele está se degladiando entre si, sabe? E eu acho isso, para mim, é o pior de tudo. É a gente não reconhecer o nosso inimigo em comum, que é o bolsonarismo. A gente tem hoje 42 milhões de pessoas que não votaram no Bolsonaro e não votaram no Haddad.
São pessoas que precisam ser reencantadas pela política. E aí, enquanto isso, a gente vê o campo progressista se matando. É o PT, sabe? A galera do Haddad contra a galera do Ciro, e aí vem o pessoal do PSOL no meio, aí entra o PSB e fica aquela briga toda sem sentido, a gente tentando tirar votos uns dos outros, quando tem 42 milhões de pessoas desencantadas com a política, que precisam ver na gente esperança, que precisam ver na gente uma possibilidade de um recomeço, sabe? Que precisam entender que nós queremos fazer algo diferente de tudo aquilo que está posto. Porque o que está posto, sendo do lado da direita ou da esquerda, para essas pessoas não mais serve. Então, ou a gente ocupa esse espaço, nos colocando enquanto alternativas a essa polarização ridícula que a gente tem no Brasil hoje, que é uma polarização que não está nem aí para o povo, ou a gente vai acabar novamente, nunca a gente vai superar esse, sabe, essa armadilha onde a gente está hoje, essa crise política e econômica que está roubando de nós, a nossa adolescência, que está roubando da gente uma juventude, cara, que é uma juventude que deveria ser gasta aproveitando a vida, se capacitando, tendo um bom emprego, tendo comida em casa, vendo os nossos irmãos, nossas famílias, tendo, sabe, felicidade. E a gente está passando a nossa juventude brigando em WhatsApp sobre política, em discussões tão desnecessárias às vezes. A gente está perdendo a nossa juventude, sabe, vendo a nossa família passar fome. Nós não podemos aceitar isso. E isso é algo que ou a gente internaliza e traz isso para as nossas práticas políticas como uma forma de organização do campo progressista, ou a gente nunca vai sair desse poço onde a gente se encontra nesse momento. Então, eu particularmente vejo a participação do jovem cada vez mais importante, mas o jovem hoje do campo progressista está se auto-sabotando, né? A gente precisa passar com tirar essa prática de ficar se auto-sabotando para poder nós conseguirmos ocupar os espaços. Se nós não ocuparmos os espaços, de nada vale o tempo gasto discutindo sobre política no WhatsApp, indo para congresso da Uni, indo para o que for, né? Se isso não gerar um resultado, que é a gente levar as nossas vozes e as nossas causas para as instituições, de nada valeu. Foi esforço, recurso e tempo perdido. Eu falo muito hoje que aqui em Uberlândia precisa de debater muito aqui a cidade nossa. A cidade está bem triste. Hoje mesmo os suplentes dos vereadores que foram cassados, agora assumiram quase todos, e a gente não sente a representação de verdade, sabe? Mesmo que os suplentes assumiram. E aqui hoje eu converso com bastante gente, todo mundo não acredita que é possível essa renovação, né? Então a gente tem trabalhado essa mensagem de que é possível fazer diferente, né? Hoje aqui em Uberlândia a gente não tem um jovem para representar. E acredito que faz tempo que a gente não tem. Meu bairro mesmo aqui já faz tempo que não tem um vereador daqui eleito. Meu bairro, o bairro onde eu moro tem 40 mil eleitores, tem mais de 40 mil. Então é muito voto e as pessoas aqui ainda não aprenderam, sabe, essa importância de validar o seu voto em pessoas preparadas. Eu acredito muito na qualificação e na preparação hoje. Tenho me preparado bastante, coloquei à disposição da minha pré-candidatura como pré-candidato, e acredito que hoje é importante trazer esse debate. Tenho conversado com muita pessoa, a candidatura está crescendo muito, a pré-campanha, tem muitos jovens se aproximando, querendo participar, sabe? Querendo fazer com que o pessoal seja ouvido. Então, o próximo ponto, até que a gente já falou em vários momentos aqui durante essas meia hora, que é sobre essa renovação na política. Hoje, aqui mesmo, a Câmara Municipal de Uberlândia, mesmo que tenha renovado, precisa passar por um amplo processo, né? E eu acredito que o jovem também tem um papel muito importante aqui hoje. Vejo vários jovens falando em candidatar, tem alguns até que não se sente capaz de candidatar, e eu sempre falo com eles, não, vamos, candidato, tem que mostrar sua força, tem que mostrar o seu pensamento. Então, eu estou tentando trazer com que esses jovens venham candidatar, mesmo que a gente vai, assim, disputar votos na urna, né? Mas eu acredito muito que é preciso trazer o jovem hoje no debate. Aqui em Uberlândia tem muito jovem, mas você não vê aqueles jovens se interessados, engajados na política, né? Eu cito aqui um exemplo muito importante que o Uberlândia tem, que é o Gabriel, também do PDT, da Juventude, que entrou com processo de cassação de quase todos os parlamentares, e a mídia, a população até assustou, sabe?
quando viu que era um jovem que estava sendo protagonista daquele momento. Que foi um momento muito importante para o Uberlândia, com vários escândalos de corrupção envolvendo a verba indenizatória. Era um momento que a população ficou desacreditada, mas que ao mesmo tempo viu uma alegria, que foi um jovem trazendo uma esperança, trazendo vários processos de prestações de vereadores. Eu também não gosto de construir política, como você disse, tentando atacar os outros, mas às vezes é necessário embater um debate bom para que as pessoas acabem acordando, sabe? Eu acredito muito que daqui para frente a população vai estar mais engajada na política. E eu gostaria também que você falasse um pouco sobre essa renovação na política, sobre os movimentos de renovação, a importância do jovem também dentro desses espaços, né, dentro dos partidos políticos. Legal. Em primeiro lugar, eu queria lhe parabenizar, sabe, por você estar trazendo esse debate e por você ter se colocado à disposição do partido para lutar aí, né, por um espaço político. Eu acho isso importante. Eu sempre... Aqui tem muitos pré-candidatos da juventude e todas as vezes que eu converso com eles, eu digo, olha, no final das contas, né, apesar de concorrentes, nós somos pessoas que estávamos no sofá e a gente decidiu fazer diferente. A gente se levantou e veio para a luta. Então, eu parabenizo muito quem tem essa disposição. Agora é aquela questão, né? Assim, renovação política, para mim, não é só pegar eu e você, que somos jovens, e trocar por dois caras velhos lá dentro. Do que adiantaria, né, nós sermos jovens e chegar lá dentro e não termos compromisso com as pautas dos jovens? Do que adiantaria nós sermos jovens de partidos de centro-esquerda, como nós somos, e chegar lá dentro e não ter compromisso com as pautas dos direitos humanos, dos direitos dos trabalhadores? De nada. Então, nós não fomos renovação, né? E aí, o que nós acreditamos como renovação é uma renovação que ela é de pessoas, no sentido de que ela tem que trazer pessoas mais parecidas com o Brasil. Então, mais indígenas, mais LGBTIs, mais pessoas negras, mais mulheres, mais pessoas com deficiência, né, etc., para dentro da política, para que as nossas pautas sejam representadas, mas também de práticas. Nós queremos pessoas mais íntegras, nós queremos pessoas éticas, nós queremos pessoas que ocupem os espaços e puxem também quem não tem acesso. Nós queremos pessoas que sejam transparentes com seus gastos parlamentares, pessoas que não vendam cargos dentro dos seus mandatos para outras pessoas em troca de favor, né? A gente quer uma renovação de práticas. E nós queremos uma renovação de ideias. Nós precisamos de novos projetos de lei, novas formas de enfrentar os problemas sociais, novas ideias para combater a pobreza, para criar um saneamento básico de qualidade, para melhorar o sistema de saúde. Então, eu acredito que essa é a renovação política que a gente precisa hoje. E os movimentos pela renovação política, né, eles vêm... Eu não vejo... Acho que criou-se uma narrativa de que são movimentos antipolítica, não. Eu acho, a minha experiência, né, e eu fui liderança dos movimento por renovação por 3 anos. A minha experiência, na verdade, é que esses movimentos, eles funcionam mais como um pré-estágio para a vida partidária, porque os jovens que eu vi entrarem no Acredito aqui no Ceará, muitos deles depois decidiram ir para um partido. Por quê? Porque estiveram num movimento onde tinha 12 partidos e puderam dialogar. Ei, como é a vida lá no teu partido? Ei, como é lá no outro? Viram pessoas de diferentes partidos debatendo e falando dos programas. Não, o PSB é um partido do socialismo democrático. Mas o que é o socialismo democrático? O que é o trabalhismo? O que é uma social-democracia? E assim as pessoas que nunca tiveram acesso a uma educação política no ensino médio, de repente têm uma diversidade de opções e podem decidir por conta própria. Ah, eu me identifico mais com essa pessoa do socialismo democrático. Não, eu acho que eu quero seguir uma política liberal. E assim tem um leque de opções, né? E são espaços onde a gente pode errar. E é espaços onde a gente pode expressar a nossa opinião e saber que vai ter uma divergência e está tudo bem, entendeu? Nós não precisamos concordar em tudo. E espaços que nos ensinam novamente a mostrar que a política não é tipo um romance, né? Não é fácil. Política demanda articulação, política demanda negociação. Muitas vezes você vai ter que aprovar um projeto que não é 100% aquilo que você acredita, mas porque tem outra força democrática que quer aqueles artigos ali. E a gente vai ter que lutar para ver se o projeto final ele representa pelo menos uma parte daquilo que você quer entregar para a população, que melhore alguma coisa da população. E aí, às vezes, você vai ter que se opor mesmo e saber que a oposição é necessária também. Então,
acho que esses movimentos pela renovação, eles nos trazem essa visibilidade mais panorâmica numa política institucional que está para além do viés de um partido só. Isso para mim é muito importante enquanto jovem, porque eu sei que quando eu entrar na Câmara dos Vereadores, quando você entrar na Câmara dos Vereadores, você vai ter que dialogar com todo mundo. Você vai ter que sentar com a galera da direita e falar, ó, discordamos em pautas A, B, mas e C e D? Será que a gente não consegue aprovar algumas coisas nessas duas pautas? E vai ter algumas onde você vai dizer, ó, não, eu não quero conversa com você nessas pautas, porque isso aí fere os meus princípios, fere os valores do meu partido. Então, se a gente não começa a praticar esse diálogo agora, antes de nós entrarmos nos lugares políticos, a gente não vai praticar quando a gente entrar lá dentro. E aí você vê muitas pessoas de partidos de esquerda que ocupam os espaços nas instituições e chegam lá dentro e não aprovam nada, porque não quer dialogar. Ah, não dialogamos porque essa pessoa votou em pauta tal há 5 anos atrás. Não era nem a pessoa, era um outro deputado de uma outra legislatura daquele partido que votou de uma certa forma. Poxa, mas a política é isso, sabe? Vai ter gente com diferentes visões. Ninguém precisa replicar o que você acredita. Isso é a democracia. Se eu quisesse ver num país onde todo mundo votasse do mesmo jeito, eu ia defender uma ditadura. Mas nós não temos isso. Nós temos uma democracia. Então é importante valorizar isso, sabe? E eu vejo esses movimentos como fundamentais, porque que outro espaço, pelo menos para mim, me proporcionaria um lugar com tanta diversidade de discussão. Se você para pensar, muitas vezes dentro da universidade, e não vou generalizar, mas muitas vezes dentro da universidade, nós encontramos os nossos nichos ideológicos e a gente fica só ali. Eu fico só nos congressos da esquerda, só debatendo entre os partidos de esquerda. Eu vou disputar contra as chapas da esquerda. E todas as vezes que eu vou entender, que eu vou me confrontar com a direita, é para combater. Na chapa do DCE, na chapa do CA. Eu nunca estou, às vezes, tentando ouvir e entender como que essa galera pensa. E para mim é muito importante entender como que o oponente pensa. Que eu ir para uma palestra do Partido Novo e sentar lá e ouvir. O que é que essa galera pensa, sabe? O que é que eles acham de desigualdade? E por que eles acham isso? Quais são as evidências científicas que eles usaram? Foi esse autor? Deixa eu ler esse autor. Para eu tomar minha própria opinião. Para eu ter meu próprio pensamento crítico. E depois eu chegar nessa galera e falar, ó, isso aí tá errado, sabe por quê? Porque isso tá contra dado X, X e tal. E você trouxe esse autor aí, mas esse autor tá errado com base nesse outro autor. E aí você consegue realmente mostrar um discurso qualificado, e não um discurso de oposição só por se opor. A gente não pode ter uma opinião sobre algo que a gente não conhece. Quem tem opinião sobre coisas que não conhece é gente ignorante. Então a gente precisa entender como que todo mundo pensa para que a gente qualifique a nossa visão e nosso posicionamento político. Pelo menos é assim que eu penso e como eu vejo muitas vezes muitas pessoas nos movimentos hoje pensando. E é isso, sabe? Eu acho que existe um discurso de criminalização desses movimentos. Para mim, eu acho que isso é errado, porque, tipo, se você estivesse em uma reunião, se for para uma reunião desses movimentos, você vai ver que é uma situação que não tem nada. Ninguém está falando mal de partido, ninguém está condenando partido, ninguém está implementando uma agenda separada. É cada um com a sua visão discutindo sobre um tema da sociedade brasileira. E aí, galera, vamos discutir sobre a educação básica? Quais são os dados da educação básica? Como é que está hoje a questão do desempenho escolar, infraestrutura? O que é que diz o relatório aí nacional do MEC sobre isso? E o que é que os liberais pensam? O que é que os sociais-democratas pensam? O que é que os socialistas pensam? E como que a gente pode encontrar onde que a gente discorda, mas também onde que a gente concorda? Nós soubéssemos disso, a gente já poderia ter avançado com muita coisa no Brasil. Porque às vezes eu acho que a gente não avança porque a gente não entende com quem que a gente pode colaborar, sabe? E eu tenho certeza hoje que a gente tem muitas convergências e também temos muitas divergências, mas se a gente avançasse pelo menos com as convergências, o Brasil já seria outro. A gente não estaria hoje vivendo onde a gente vive, com esse presidente, inclusive, né? Enfim. É uma fala muito boa, eu concordo inteiramente, que hoje a gente tem que trabalhar em prol da população, em prol da cidade, do desenvolvimento, né? E muitas das vezes a gente vê pessoas discordando de outros só por discordar, só porque o pensamento dele é o contrário. E não, a gente tem que sentar e conversar. Eu falei durante as outras lives sobre esse tema, sobre a importância da juventude na
política, porque eu quis começar os debates no meu Instagram, trazendo primeiro esse debate sobre a importância do jovem na política, sobre a importância do jovem transformar a sua realidade, né, na sua rua, no seu bairro, em algum movimento, para depois começar a debater temas importantes, como sustentabilidade, diversidade, educação, que é uma pauta que eu sempre carreguei, sempre vou carregar. Então, gostaria depois de convidar você novamente para estar aqui e dizer que foi um prazer. E para a gente poder finalizar, gostaria de saber um pouco de você, o que você pensa fazer. Você já disse que é pré-candidato a vereador, né? Já desejo muita sorte na sua campanha, na sua pré-campanha. E a vitória vai chegar, tenho certeza disso, sei da sua capacidade. E para você também aproveitar esse momento para deixar um recado para os jovens. Eu conheço bastante jovem que falta um pouco de esperança, porque a gente sabe que muitas das vezes, se a gente for parar e escutar a população, escutar as pessoas próximas, elas não acreditam muito na capacidade do jovem, né? Então a gente tem que dar a volta por cima e mostrar que o jovem sim é capaz, que o jovem sim pode ser o protagonista. Então gostaria que você deixasse um recado para esses jovens, para que incentive eles. O intuito daqui era trazer exemplos do Brasil inteiro, trouxe gente de várias localidades, para que, porque eu falo que a gente não muda do dia para o outro, a gente muda com exemplos. E todos esses jovens que eu trouxe durante essas lives são exemplos do Brasil que a gente deve compartilhar. Né? Obrigado, viu, José Augusto. Bom, eu estou, né, pré-candidato a vereador de Fortaleza. Essa vai ser a minha segunda candidatura. Dessa vez, vindo um cara bem mais maduro. Nos últimos 2 anos, eu trabalhei em ONGs que atuaram no combate à pobreza. Eu continuei trabalhando nas minhas frentes de promoção da igualdade de gênero e da diversidade sexual. Mas também me capacitei em áreas que, para mim, são fundamentais, como gestão pública, planejamento do Estado. Eu acho que o que eu poderia deixar de lição aqui é uma visão que eu tenho da minha própria experiência, sabe? Para nós jovens sempre vai ser mais difícil, né? Para vocês que estão contemplando entrar na política ou que não estão, saibam que para os jovens sempre é mais difícil porque nós temos um descrédito muito grande com a população, que acha que nós não somos capacitados, que acha que nós não temos boas ideias, que a gente só quer fazer política de briguinha. Mas não, o jovem ele tem um pensamento original, ele tem um pensamento político, ele tem ideias sensacionais. O que ele precisa agora é realmente se ver na política e iniciar uma construção gradual. Talvez você não consiga se eleger agora, mas é importante que você continue no seu trabalho, sabe? Continue mostrando que você veio para ficar, que você não vai desistir. É importante ter essa resiliência, porque é triste não ser eleito, mas a gente precisa continuar. Eu continuei construindo, encontrei um bom partido para mim e hoje estou muito feliz e muito contente de poder novamente me colocar à disposição da população. Tem uma frase que uma vez eu escutei que me deixou muito, me fez refletir, né? Eu replicando esse preconceito com o jovem, eu e a pessoa, isso foi em 2015. O João Campos, né, depois da morte do pai dele, não, 2016, desculpa, ele assumiu um secretariado lá no governo, né, de Pernambuco. E eu questionei isso, mais um jovem, filho de político, ocupando um espaço, ele só tem graduação em engenharia e tal. E aí um amigo meu falou assim para mim, Ítalo, jamais duvide do potencial do jovem, sem antes deixá-lo mostrar para o que ele veio. E aí eu pensei, caramba, quantas vezes eu não tive nesse lugar? Quantas vezes não fecharam a porta na minha cara e me disseram que eu não ia conseguir alguma coisa porque eu era jovem, sendo que eu sabia que eu era capaz de fazer aquilo, né? E não somente na política, mas numa empresa onde eu sabia que eu tinha capacidade de resolver aquele problema e não me deram aquele espaço porque eu era jovem, sabe? Na família, em diversos espaços. Então, daquele dia, eu mudei completamente a minha mente. Poxa, não, a gente tem que se apoiar, a gente tem que estar junto, a gente tem que deixar que o jovem vá lá, e mesmo que ele erre, que ele mostre, né, o que é que ele quer fazer. Se ele errou, muitas vezes talvez seja porque ele não tem ali uma preparação, a gente vai e a gente prepara, sabe? A gente dá a capacitação e abre os espaços. E aí, por último, é isso, sabe? E que nós não seremos os primeiros e nós também não seremos os últimos. Mas que você utilize desse espaço que você está utilizando e do seu futuro mandato para também trazer outros jovens.
não começa agora, mas não termina. E a gente precisa trazer, nós precisamos abrir essas portas e nunca mais deixar ninguém fechá-las, porque a gente precisa de muitos mais jovens atuando na política, jovens com diversidades, para que a gente consiga viver em uma democracia representativa mesmo. No mais, queria me colocar à disposição, agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco nessa 1 hora de conversa, agradecer a você, João José Augusto P., pela oportunidade, por me ouvir. E também gostei muito de lhe conhecer, desejo toda a sorte aí na sua pré-candidatura, e que o PDT só tenha a ganhar mesmo tendo você aí como uma liderança local. Eu gostaria também de agradecer a todos e dizer que você é um jovem que representa outros jovens, que é um exemplo, né? Também desejo muita sorte, também gostei muito de conhecer. E sucesso no seu Vitória, que eu tenho certeza que ela vai chegar agora. Muito obrigado por participar. Valeu, boa noite.